Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. É o texto que eu quero usar para a gente conversar essa noite. Em cima desse texto eu quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para estar dividindo com você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. E eles acamparam em Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os seus homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Pai, nós oramos na autoridade do nome de Jesus, pedimos graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa entrar em nossos corações. Que a Tua palavra possa, Senhor, falar o coração dos Teus filhos e filhas que estão aqui. Deus, que a Tua palavra possa ser rema às nossas vidas. E que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui, individualmente, dentro de cada necessidade, de cada desafio que cada um de nós aqui estamos vivendo e passando, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, amém. Olha só, querido, deixa eu dividir algo com vocês aqui, que Deus colocou em meu coração para essa noite. Desafios e os gigantes revelam quem nós somos. Todo desafio que você tem, todos os gigantes que você enfrenta, ele revela quem nós somos. Se nós somos covardes ou corajosos, se nós estamos prontos ou não para aquela luta, para aquela batalha. Provérbios 24:10 diz: Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. E esse texto aqui nos mostra algumas decisões que Davi teve que fazer, algumas escolhas que ele fez aqui, e essas escolhas trouxeram, deram sucesso a ele, deram êxito para ele naquela batalha, naquilo que ele estava fazendo. E em cima desses textos aqui eu quero dividir com você algumas coisas que eu creio que vai inspirar você e abençoar a sua vida dentro daquilo que você está vivendo, dentro daquilo que você está passando. Eu não sei qual é a tua batalha, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu não preciso ser profeta ou homem de Deus para saber que todos nós temos batalhas, todos nós temos lutas, e lutas diárias, né? Alguém diz assim: pastor, eu venço um gigante num dia, eu já preciso deixar o outro amarrado para outro dia. E é uma verdade, você derruba um gigante hoje, e amanhã você já tem que estar preparado para derrubar um outro gigante, e depois o outro gigante. E assim é a nossa vida. E como vencer esses gigantes, como vencer esses desafios que aparecem diante de nós. E eu quero dividir aqui com você algumas decisões que Davi teve, e essas decisões foram fundamental para ele ter sucesso, para ele ter êxito aqui naquilo que estava para acontecer. A Bíblia fala que de um lado estava o exército de Israel e do outro os filisteus, e todo dia saía um gigante do meio daquele arraial e afrontava o exército de Israel, dizendo: tem algum homem aí que possa me enfrentar? Dê-me apenas um homem para que eu enfrente ele. E a Bíblia fala o quê? Que todo o exército de Israel, junto com o rei, todos ficaram com muito medo. E
olha só, fazendo um paralelo com isso aqui, quando os espias vão ali fazer, naqueles 12 homens, vão espiar a terra prometida, daqueles 12 homens, 10 traz um relatório, e dois deles traz outro relatório. Dos 10 que voltam depois de olhar aquela terra, falam assim: olha, nós éramos como gafanhoto aos seus olhos, de tão pequenos que nós éramos, porque era dessa forma que eles se imaginavam, era dessa forma que eles se viam. 2 deles, Josué e Caleb, disse: não, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos enfrentar esses gigantes, nós vamos derrubar cada um deles. Sabe, é nessa força, é nessa fé que nós devemos caminhar, não olhando para o gigante como se ele fosse, algo indestrutível, que nós muitas vezes já olhamos para o tamanho do problema e pensamos assim: não tem como reverter essa situação, não tem como eu sair disso. E tem sim, querido. O nosso Deus é maior que todas as coisas. O nosso Deus é o Deus dos exércitos, amém? E a Bíblia fala aqui que Davi, ele toma algumas decisões. A primeira delas aqui que eu quero dividir com você, diz assim, a partir do versículo 17: e o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Agora, tanto o povo quanto o rei ficou com muito medo, mas Davi não. Sabe por quê? Porque ele tapou o ouvido dele a voz pessimista daquele lugar. Então, a primeira coisa que eu quero dividir com você é: não ouça a voz pessimista. Na batalha que você está enfrentando, na batalha que você está tendo que lutar, na batalha que você está travando, não ouça a voz pessimista, porque o pessimista vai dizer para você que você não tem condição, que você é incapaz de vencer esse gigante, que você é fraco, que você não tem competência, que Deus não está do seu lado. E sabe, querido, algo que eu tenho aprendido na minha vida ao longo desses anos eu não ando com pessoas e eu não ouço pessoas pessimistas, porque pessoas pessimistas sempre vão colocar você cada vez mais no chão, cada vez ele vai querer você cada vez mais afundado naquela situação que você está vivendo. O pessimista sempre vai querer empurrar você, sempre vai querer deixar você cada vez mais para baixo. Então, não ande com pessoas pessimistas. Não dê ouvido para essas pessoas. E foi isso que Davi fez, Ele tapou o ouvido à voz do pessimismo. O gigante realmente era grande. A Bíblia fala que ele tinha mais de 3 metros de altura, E durante 40 dias esse gigante afrontou o exército de Israel. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele, E aqui a voz do povo era uma voz de pessimismo, porque o medo tomou conta da vida deles. E é isso que muitas vezes o inimigo faz conosco. Ele nos coloca, ele nos apresenta, e dessa forma a Bíblia fala que o filisteu, ele saía e ele afrontava, e esse afrontamento trazia medo ao povo. E muitas vezes é assim que acontece conosco. O inimigo vem, lança uma situação para nos colocar medo, para nos paralisar. Além de nos paralisar, o que acontece também, vem pessoas muitas vezes e diz: realmente essa situação é muito complicada, você não vai sair dela. Então, sabe, querido, a voz do povo não é a voz de Deus, é uma mentira. Você precisa acreditar e crer que Deus está com você diante dessa situação. Então, não escute voz dos pessimistas, não ande com eles, não dê atenção aos tímidos e aos medrosos, sabe? A Bíblia nos orienta a isso. O medo paralisa. Eu lembro que, conversando com algumas pessoas naquele período do Covid, que nós tivemos, e realmente foi difícil, foi duro aquele tempo, foi um tempo onde perdemos muitas pessoas queridas, mas conversando com alguns médicos depois, a gente ouviu o que deles? Olha, algumas pessoas, elas acabaram contraindo, pegando o vírus, ou até morrendo por causa do medo, Elas cuidaram tanto, mas o medo fez com que elas acabassem perdendo a vida. Eu lembro que quando eu estava no hospital, eu fiquei internado alguns dias, 7 dias na UTI, e uma das coisas que eu percebi ali naquela UTI, o que era? O medo fazia com que as pessoas que estavam ali com máscara de oxigênio, assim como eu também estava, mas eu já tinha ouvido de pessoas, que já tinham
sido internadas, dizendo assim: olha, a grande questão é quando você está no hospital com aquela máscara ela sufoca você, não é legal aquilo ali, né? Então você fica preso àquela máscara e você acha que você está bem, e aí você tira ela por 3 minutos, 5 minutos, meia hora, para ir ao banheiro, enfim, para fazer alguma coisa, e ainda que você está bem, é nessa hora que aquela doença terrível, né? O vírus vem e atacava alguma parte do corpo, e aí as pessoas ficavam muito mal, às vezes ficavam entubadas, e uns acabaram até perdendo a vida. E eu lembro que eu ouvi isso de várias pessoas. Então eu lembro quando eu estava no hospital, eu falava: eu não vou mexer nessa máscara, eu não vou mexer, eu vou ficar o tempo todo assim. Mas eu vi aqui pessoas, né, que chegaram ali no hospital, faziam isso, e alguns deles, né, acabaram, né, eu vi pessoas, foi triste, né, pessoas que acabaram perdendo a vida. E por quê? O medo paralisou elas, o medo fez com que elas não enfrentassem aquela situação. Então é importante você entender isso, não dê voz a pessoas pessimistas. Eu lembro também que quando a gente estava para mudar para este prédio aqui, nós ficamos no Água Verde durante 13 anos, e já estávamos orando para que Deus abrisse uma nova porta, uma possibilidade de um lugar maior para nós, quando apareceu esse local onde nós estamos hoje, aqui era um supermercado, e a gente veio aqui, a pessoa nos ligou, a gente veio orar aqui nesse local. Ainda estavam aqui algumas coisas do supermercado, ainda estava por aqui, ainda tinha um pouco de material deles, mas a gente entrou nesse lugar e começamos a orar, oramos ao Senhor, buscamos, né, uma palavra de Deus, Deus falou ao nosso coração, e começamos a mexer com a questão aqui de contrato, documentação, enfim. E quando nós locamos aqui, demos o anúncio, né, para a cidade, eu lembro que muitas pessoas chegaram e falaram: vocês estão loucos, como vocês vão fazer isso? Né? Algumas irmãos até da igreja: pastor, você acha que a gente não está dando um passo maior que a perna? Pastor, será que a gente precisa mudar de lugar? Pastor, está tão bom aqui, a gente está no Água Verde, tudo maravilhoso. Sim, querido, estava muito bom lá, mas Deus estava nos movendo para algo maior, para algo grande, para um novo desafio. E realmente entrar nesse lugar, nós tivemos que derrubar muitos gigantes para chegar até o dia de hoje. Você não tem ideia dos gigantes que nós já derrubamos aqui na pré-entrada a este local, porque foi o tempo que a gente teve que mexer com documentação, tempo da reforma, e depois aqui também, né, estando aqui já, quantos gigantes que nós temos que derrubar aqui. Então, sabe, querido, eu fico olhando e pensando, se nós tivéssemos dado voz àquelas pessoas naquele momento que diziam: pastor, não faça isso, né? Pastores da cidade que falavam assim: vocês estão loucos fazer isso, né? Olha, o Brasil está em crise, o país está em crise. Gente, nós vivemos em crise há 1500 anos. Os mais velhos, os mais experientes, né, podem aqui falar quantas crises que já não passaram. Os mais novos estão conhecendo crise agora, mas para quem tem mais idade já passou por quantas crises? Porque nós vivemos isso, né? Saímos de uma crise, já entramos em outra, e vamos para outra, e vamos para outra. E não vai ser diferente, muda governo, não é governo, é a situação, é o país. Então assim, nós estamos sempre superando, nós estamos sempre enfrentando desafios. E eu lembro, né, naquele tempo, a pessoa falando: não, o país está em crise, situação complicada, se eu fosse vocês não fazia. Várias pessoas falaram: vocês estão loucos fazer isso. E nós falamos: nós não estamos loucos, nós estamos indo por uma voz que Deus falou conosco, por uma palavra de Deus, e nós tapamos os nossos ouvidos para aqueles pessimistas, aquelas pessoas que estavam ali querendo dizer, né, que seria uma loucura a gente mudar para esse local. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é isso, né? Não ouça voz de pessoas pessimistas. Eles vão barrar você, eles vão travar você, eles vão congelar você, eles não vão deixar você sair do lugar onde você está. Continuando aqui, versículo 28 diz assim: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando àqueles homens, e ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele, da direção de outro, e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Segunda coisa que eu quero dividir com você, a primeira tape os seus ouvidos, né? Não dê ouvidos à voz pessimista. Segunda, saiba lidar com as críticas. Vença as críticas.
Você só vai vencer os gigantes da sua vida, você só vai vencer os desafios da sua vida se você vencer as críticas. E aqui Davi não quis saber do irmão dele, porque o irmão dele veio criticando. Pensa que eu não sei, a sua presunção, pensa que eu não sei que você veio aqui só para ver a batalha, só para ver a guerra. E Davi fala para ele, né, assim: ei, para com isso, né? Vira para lá e faz a mesma pergunta, e torna a responder para ele a mesma coisa. Então, porque ele estava perguntando o que o rei daria para quem vencesse aquele gigante. Então, é isso que você precisa entender. Decida triunfar sobre as críticas. Vença as críticas. Sabe, agora, a crítica ela machuca quando ela vem de alguém que está acima de nós, alguém que está no nosso convívio. A crítica machuca quando vem do irmão. No caso aqui, Eliabe era irmão de Davi. Quando vem de um pai, de um amigo, de um líder, de um pastor, de alguém do seu relacionamento, alguém que você ama. Porque, por exemplo, se a crítica vem de alguém que você não tem nem conhecimento, que você não sabe quem é, talvez você nem ligue. Saindo daqui, saindo desse culto, se alguém parar você e fizer uma crítica a você, talvez você fale assim: nem conheço essa pessoa, e você deixa a coisa passar. Mas quando é de alguém próximo, a crítica, ela machuca. Sabe, querido, é importante você entender que há críticas construtivas, sim. Há pessoas que podem usar e são bênção na nossa vida, para quê? Porque usam críticas construtivas, mas muitas vezes as críticas não são construtivas, elas são destrutivas. A maioria das vezes não são construtivas. É para destruir algo dentro de você, é para ferir você, é para machucar você. E se você não souber lidar com isso, você trava, você para, você não avança, você não vai para o próximo nível, você não vence aquela situação, você não vence aquela batalha, porque aquela crítica ela paralisa você. Então Davi, ele teve aqui a primeira experiência de não dar ouvidos ali à voz pessimista. Segundo, ele soube lidar com as críticas, ele soube lidar com aquela situação, ele não ligou para a crítica que o seu irmão estava fazendo a ele. Então, você já foi criticado por alguém? Você já foi criticado por alguém? Ou muitas vezes você já foi ignorado por alguém? Você também já foi repreendido por alguém? Ou você talvez já foi até humilhado por alguém, dizendo: olha, você não tem competência, você não tem valor para isso, você não tem força para isso, você não vai conseguir o que você está desejando? Provavelmente sim, todos nós enfrentamos isso na vida. E agora o que eu preciso fazer? Eu não posso ficar só lamentando e chorando, murmurando. Eu não posso fazer como o povo fez aqui, como Saul fez, ficou morrendo de medo. Não, eu preciso enfrentar tudo isso. Eu estava lendo esse tempo atrás um artigo numa revista, uma revista americana, e o título da mensagem dessa revista era: Os homens sem perspectiva de futuro. Era o título da matéria dessa revista. E aí eu fui buscar ali, né, o que estava dizendo essa matéria. Eu achei muito curioso, porque ali mostrava alguns homens que realmente assim foram excluídos muitas vezes pela sociedade ou por pessoas, homens que faliram, né, 1, 2, 3 vezes, e depois conseguiram virar a história deles. Esse artigo tinha muitas pessoas ali, e alguns deles eu acabei anotando na hora ali, porque eu achei muito curioso, porque o título do artigo era Homens sem perspectiva de futuro, né? E um desses homens era um jovem que o professor o qualificou como sem esperança como compositor. O professor falou para ele: você é uma pessoa que não tem, né, capacidade para ser um compositor. E ainda escreve algo falando do jovem, diz assim: esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Esse jovem, ele estava falando de Beethoven. Então, alguém que também foi ali, dito para ele: você não tem capacidade, você não tem competência para isso, abandona isso, para com isso, né? Ali também falava sobre o Walt Disney. O Walt Disney, eu não sei se você sabe disso, ele passou por várias vezes ele faliu. Eu vi isso num documentário falando dele, mas nesse artigo dizia que o Walt Disney ele foi despedido por um jornal por falta de ideias.
né? Hoje uma das maiores companhias, né, do mundo em criação de conteúdo é o Walt Disney. Então, outra pessoa ali, né, Thomas Edison, o seu professor disse que ele era muito estúpido, né? Ele era um ignorante para aprender qualquer coisa. E ele registrou mais de 1000 invenções. Então alguém chegou para ele e falou assim: você não tem capacidade, você é muito estúpido, você é ignorante, você não tem valor para isso, você não vai conseguir, desiste disso. Mas ele não desistiu. Sabe por quê? Porque a crítica, ela não entrou no coração dessa pessoa. E quando a crítica ela entra no nosso coração, ela nos barra, ela nos trava, ela faz você começar a olhar para você e dizer assim: realmente eu não posso, eu não tenho condições. E tantos outros, né? O Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série, ele foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido nos negócios. Então não deixe a crítica colocar medo em seu coração. Fuja dos críticos, né? Enfrenta e vença esses gigantes que se colocam à frente de você, que estão aí afrontando você, assim como aquele filisteu que todos os dias afrontava o exército de Israel. Os gigantes que afrontam você, olhe para ele e diz assim: você não vai me derrubar, você não vai me vencer, eu vou vencer você. Amém? Você só vai vencer quando você desiste de lutar com armas alheias e você se torna autêntico. Por isso, a Bíblia fala aqui, a partir do versículo 38, diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Sabe, querido, você tem que entender e você precisa ser autêntico. Você precisa ser o que você é. Muitas vezes nós queremos ser aquela outra pessoa. É claro que é importante você ter pessoas que vão inspirar você, pessoas que vão mentorear você, pessoas que vão dar sugestão para você, pessoas que vão aconselhar você. Claro, isso é super importante. Eu tenho pessoas na minha vida que eu busco conselho, que eu busco aprendizado. É muito bom. Mas aqui, você precisa ser autêntico. Saul queria colocar a armadura em Davi que não era dele. Disse: Davi, eu não posso andar com isso. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não podemos enfrentar gigantes com armas que não são nossas. Não podemos enfrentar gigantes com armas que não cabem a nós. Deus deu uma armadura para cada um de nós. Deus deu uma armadura a você. Amém, querido? Para você enfrentar todos os gigantes que vêm contra você. E em nome de Jesus, use essa armadura. Não queira a armadura do seu vizinho emprestado. Deus deu uma a você. Use essa armadura. Seja você mesmo. Você é único. Deus te fez único. Deus te fez única. Sabe? Você pode vencer com os dons, com os talentos, aquilo que Deus lhe deu, que Deus colocou sobre a sua vida, que Deus depositou em você. Então Deus deu sabedoria, graça, unção sobre a sua vida, deu dons, deu talentos a você. Use isso em seu favor. Não fique olhando o talento e o dom do irmão que está próximo a você. Use aquilo que Deus lhe deu. E aquilo que Ele não te deu ainda, busque nele. Fala: Senhor, me concede isso então. Eu não tenho, me conceda isso. Porque aqui a armadura de Saul não deu para Davi. Ele nunca tinha usado. Ele ia passar vergonha. Ele foi usar aquilo que ele tinha conhecimento, aquilo que ele tinha habilidade. Ele vai lá e faz o quê? Escolhe 5 pedras lisas do ribeiro. Sabe, eu fico imaginando que Davi falou: olha, eu vou na segurança aqui. Porque não adianta eu ter a melhor armadura, e com certeza ali a armadura do rei era a melhor que tinha para aquele momento, mas não cabia para ele. Ele foi o que? Eu vou usar minhas 5 pedras lisas do ribeiro. Eu vou lá escolher. Eu vou usar aqui a funda que eu tenho. E é dessa forma que eu vou enfrentar esse gigante. É dessa forma que eu vou para cima dele. É dessa forma que eu vou enfrentar ele. Então, não se assuste se os gigantes ameaçam ou tentam escarnecer de você. Sabe? Entenda
que você precisa enfrentá-lo com as armas que você possui. Se você ainda não possui alguma arma, então, para vencer o gigante que você está enfrentando, peça a Deus, mas não queira usar a armadura de outras pessoas. Use aquilo que Deus lhe concedeu. Você também só vence quando você está determinado a vencer. A Bíblia fala aqui, a partir do versículo 48: e aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, ele se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Olha só aqui, querido, a lição que nós tiramos desse texto aqui. Davi não ficou esperando o gigante vir para cima dele. Davi correu em direção a ele. Sabe por quê? Ele tinha aqui convicção que iria vencer. Ele estava determinado a vencer. Ele estava determinado a sair daquela situação. Você precisa estar determinado a sair da situação que você está vivendo. Você precisa determinar cura sobre a sua vida. Você precisa determinar a bênção de Deus sobre a sua vida. Você precisa determinar a vitória sobre esse gigante que tem afrontado você, ou esse desafio que você tem enfrentado. Você não pode ficar simplesmente ali com medo, e dando um passo para trás. Não, a Bíblia não fala que Davi fez isso. A Bíblia fala o quê? Que ele correu. Ele correu o quê? Em direção ao gigante. Sabe? Esteja determinado a vencer. Davi não andou na linha de batalha, ele correu, né? Ele acreditava nele também. Ele sabia que Deus ia guardar ele. E muitas vezes, sabe, a nossa história, ela é uma história que muitas vezes estamos vivendo como pessoas, né? E às vezes a nossa história é assim, vivendo, vem já uma história familiar, de pai, de mãe, de divórcio, de separação, de briga, de contenda, de vício, de droga, de falência. E muitas vezes nós achamos que aquilo que aconteceu na nossa história, no nosso passado, ou com pessoas do nosso relacionamento, isso também vai chegar até nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo num campo de perdedores, você pode ser um vencedor, amém? Mesmo num campo onde pessoas perderam, falharam, você pode ser um vencedor. Não fique olhando só para aquelas pessoas que perderam, para aqueles que falharam. Olha para aquilo que Deus tem para a sua vida. Davi aqui não ficou olhando para todo mundo que estava com medo, ele não ficou olhando para os perdedores. Ele disse assim: eu não quero ter parte com você, rei, eu não quero ser com os meus irmãos. E olha que os seus irmãos eram homens de guerra, homens preparados, mas ele diz: eu não quero ser como vocês, eu vou vencer, eu estou determinado a vencer. Sabe, querido, muitas vezes tentamos algumas coisas e não dá certo. A Bíblia fala que Elias, quando ele chega na casa da sunamita, a Bíblia fala que o filho dela havia morrido, e ela mandou chamar o profeta, o homem de Deus, para dizer para ele: olha, o filho que Deus me deu, agora ele morreu, faça alguma coisa, ressuscita ele. E Elias entra na casa ali e profetiza, né, vida sobre aquele menino, ora com ele, né, deita em cima dele, ora com ele e levanta. E quando ele levanta, nada acontece, o menino continua morto. Eu fico imaginando o profeta indo para lá, para cá, dentro daquele quarto, coçando a cabeça e dizendo assim: eu não posso sair desse lugar, eu não posso ir embora sem esse milagre, eu não posso ir embora sem vencer esse desafio, esse gigante, eu não posso ir embora. E a Bíblia vai lá e faz que ele faz a mesma coisa, e aí agora dá certo, o menino ressuscita. Sabe, se você já tentou uma vez e não deu certo, busque direção, busque conselhos, busque orientação do Espírito Santo, jejue mais, ore mais, mas tente de novo. Acredite que você pode vencer, acredite que você pode dar certo, amém, queridos? Isso aconteceu com o homem de Deus, por que não vai acontecer conosco? Tentar uma coisa e não dar certo? Então, faça isso, né? A Bíblia fala: quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. E ele foi lá, profetizou, nada aconteceu. Mas ele foi lá de novo. Poderia pensar: não, eu vou fazer outra coisa, isso não deu certo. Não deu certo a primeira, eu vou tentar de novo. Então, faça isso, esteja determinado a vencer. Eu lembro que em 2008, né, nós tínhamos uma das nossas empresas que o principal foco nosso era atender Santa Catarina, o Vale do Itajaí. Era uma distribuidora que nós tínhamos de CDs, DVDs e Bíblias.
E o que aconteceu em 2008, veio aquela chuva muito forte, alagou Santa Catarina de uma forma, que aconteceu recentemente também, mas aquela época em especial ali no Vale do Itajaí, nós tínhamos muitos clientes, e muitos clientes perderam, toda a mercadoria que nós tínhamos vendido a eles. Nós tínhamos nosso estoque lá também, e nosso estoque ficou debaixo d'água, perdemos, tudo que tínhamos, porque não deu para aproveitar nem os CDs, nem as Bíblias, nem os livros, tudo que nós possuímos se perdeu. E quando nós perdemos tudo aquilo, foi um prejuízo muito grande, porque ali estava uma parte, toda a empresa estava ali, tudo que eu tinha era estoque, naquele momento. E eu lembro que a gente tentando resolver todas aquelas situações, e aí só problema, e aí você ia tentar resolver com os clientes, cobrar os clientes, mas os clientes também haviam perdido tudo naquela época, Eu tive cliente que perdeu pessoas da família, com aquela enchente toda que teve, foi uma tragédia, E enfim, e a gente naquela crise, agora como vamos vencer essa situação? Em 98, quando a gente converteu, em 99, a gente já tinha passado por uma crise, Nós estávamos vivendo uma crise. Eu era empreendedor naquela época, e nós havíamos quebrado, falido. Foi nesse processo que a gente se converteu, Eu e a Adri nos convertemos. Então 10 anos, Deus já havia restituído a nossa vida financeira, já tinha restaurado algo lindo na nossa família, no nosso casamento, nas finanças também. Mas agora, 10 anos depois, eu estou lá enfrentando um outro gigante que apareceu, diante de nós. E eu lembro que um dia eu estava falando com Deus: Deus, eu não merecia isso. Eu sou dizimista, eu dou primícias, eu contribuo na igreja, eu estou em célula, eu vou no culto, eu não estou em pecado, eu honro a minha esposa, eu honro a minha liderança, eu honro o Senhor, eu abençoo missionários. Deus, eu não mereço isso. Porque a gente acha que só porque a nossa vida ela está seguindo dessa forma, que coisas ruins não vão acontecer. Coisas boas e coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. A Bíblia fala que o gigante, ele apareceu. Israel não estava lá sabendo que ele existia. De repente ele apareceu, ele surgiu. E assim são os desafios, assim são os problemas, assim são os gigantes, simplesmente eles aparecem. Agora, o que eu faço? Fico com medo, assim como todo o exército de Israel ficou, e também o rei? Ou eu faço como Davi? Eu não vou ouvir a voz de pessoas pessimistas, eu vou saber lidar com a crítica, eu vou usar as armas que Deus me deu, eu vou decidir vencer essa batalha, essa situação. Como que eu vou lidar com isso? Isso depende de mim, não depende de Deus. Muitas vezes jogamos coisas para Deus, que a primeira decisão tem que ser nossa. Deus diz assim: vai, se você for eu estou com você, mas se você não for não tem como eu ir. E eu lembro que nesse período orando a Deus e falando com o Senhor, e foi um período bem difícil para nós, E eu lembro que um dia eu entrei na sala de oração em casa, na nossa casa, eu fui para o quarto de oração e eu orei, passei um tempo chorando ali diante de Deus, abrindo o coração, dizendo essas coisas: Deus, eu não merecia isso, olha só o que aconteceu comigo. Eu dizimei, eu ofertei, eu dei primícias, eu abençoei vidas, e agora eu estou com um prejuízo gigantesco por causa dessa enchente que aconteceu. Deus, o Senhor sabia que essa enchente ia acontecer, por que não nos protegeu, por que não nos livrou? E foi um tempo ali de cura, de abrir o coração para Deus. Mas eu lembro que eu saí daquele lugar, depois de abrir meu coração, chorar diante de Deus. Eu lembro que eu saí, eu olhei para a Adriana e eu falei assim: nós vamos sair dessa situação. Ela falou: como? Eu falei: eu não tenho as respostas para todas as coisas ainda, mas nós vamos sair dessa situação. Eu saí ali daquele quarto, daquela oração, determinado a vencer e a mudar aquela situação. É claro que precisava a parte que eu deveria fazer, e tinha a parte que Deus iria fazer, mas Deus só fez a parte dele quando eu fiz a minha. Deus só vai fazer a parte dele quando você fizer a sua, meu irmão. Quando você avançar. Aqui, se Davi fica lá pensando: bom, e agora, o que eu faço? O gigante está lá, eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Não, vou esperar ele vir, para quando ele estiver mais perto. Quando ele chegar mais perto, vai que ele desiste, vai que ele... Não, ele não fez isso. A Bíblia fala que ele correu em direção ao gigante, ele foi para cima, sabe? Ele diz: eu sei que Deus vai me guardar, eu sei que Deus vai me proteger, eu sei que Deus vai me livrar desse gigante. Então, pense nisso, acredite, você pode, você consegue, e esteja determinado
a vencer. É uma determinação. E para eu concluir aqui, quando a vitória chegar, quando o milagre chegar na sua vida, quando o favor de Deus chegar na sua vida, dê toda a glória a Ele, porque é dele que vem a vitória. É dele que vem a vitória. E toda a glória seja para Ele também. Davi continua e diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos do filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e vê que o Senhor esteja com você. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Sabe, quando a vitória chegar, reconheça que a vitória vem de Deus, que a honra tem que ser dada a Ele, que todo louvor tem que ser dado a Ele. Davi, ele entrou sabendo que Deus iria dar vitória a ele naquela batalha. Mas quando a batalha chegou, quando aquela batalha concretizou a vitória, ele deu toda a honra, toda a glória a Deus. Nós não vencemos por nossa sabedoria. Não é só a sua sabedoria, não é só a sua força, não é só a estratégia, apesar de ser muito importante. A força, a sabedoria, a estratégia, tudo isso é fundamental. Mas aqui, Davi venceu, porque ele colocou toda aquela batalha diante do Senhor. Sabe, Ele é nosso Criador, sustentador, redentor e protetor. Por isso, sabe, querido, só Ele é digno de louvor, e nós devemos depositar aos pés dele todas as nossas aflições, toda a nossa angústia, tudo aquilo que está travando você, tudo aquilo que está fazendo mal a você, tudo aquilo que tem pressionado você, coloque aos pés do Senhor. Só Jesus tem poder para mudar a situação que você está vivendo. É só Cristo que tem poder para mudar o que você está vivendo. E eu quero convidar você neste momento a se colocar em pé, para nós estarmos orando, para nós colocarmos esse tempo diante de Deus, porque as vitórias, elas virão, mas a glória, ela precisa ser dada a Jesus, que só a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus não criou você para ser um fracassado. Deus não nos criou para sermos fracassos. Deus não nos criou para sermos humilhados. Então você precisa entender que Ele está ao seu lado. E não desista, não pare de acreditar que Ele pode mudar a sua vida. Ele pode, a palavra fala: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele nos fortalece. Então eu quero neste momento orar com você. Neste momento eu quero pedir para que o Senhor possa fortalecer a sua fé. Qual é a batalha que você está vivendo? Qual é a luta que você está vivendo? Qual o gigante que você está enfrentando? Eu quero que neste momento você apresente isso diante de Deus. Abra seu coração, coloque a mão sobre o seu coração e comece a orar e apresentar a Deus qual é o gigante que vem contra você, qual é o gigante que está afrontando você. Comece a expressar e dizer: Deus, eu coloco esse gigante diante de Ti. Deus, eu peço sabedoria, graça, unção, estratégia para eu vencer esse gigante. Deus, eu quero colocar tudo diante do Senhor. Pai, eu quero me apresentar diante de Ti, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, a luta que eu estou vivendo. Por isso, Senhor, ajuda-me, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor não me criou para passar vergonha, para ser um fracassado. Deus, eu sei que o Senhor está me fortalecendo. Deus, e mesmo num campo de perdedores, eu serei vencedor. Mesmo, Senhor, vindo de história de fracassos e fracassos, eu serei um vencedor. Quero que você ore, peça isso a Deus, fale com o Espírito Santo neste momento, coloque a sua vida diante dele. Espírito Santo de Deus, fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos, Pai, fortalece teus filhos e filhas essa noite. Deus, fortalece a cada um que está aqui. Deus, nós queremos colocar tudo aos teus pés, ainda que os gigantes possam intimidar,
como os espias ali em Israel, que eles se viram como gafanhotos naquele lugar. Deus, eu não quero olhar com esses olhos. Eu quero que os nossos olhos possam, Senhor, estar com os olhos de fé, Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a tua palavra, Senhor, ao coração dos teus filhos e filhas nessa noite. Deus, cada um que está aqui presencialmente, Senhor, online, possa receber essa palavra, ser fortalecido, Senhor, debaixo da graça, da unção poderosa do teu Espírito. Por isso, Deus, nós oramos, te agradecemos, porque o Senhor irá cuidar de cada situação, Senhor, individual, de cada um que está aqui, Senhor. Cada luta, Senhor, cada desafio, cada batalha, Senhor, cada aflição dos teus filhos. Sabemos que o Senhor está lutando e guerreando essa batalha, Pai. E eu sei, Pai, que ao final, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, nós vamos entregar a Ti, Senhor. Por isso, Deus, nós já te agradecemos, Pai. Já te agradecemos por esse tempo, Deus, e que essa palavra ela continue falando aos nossos corações, Deus, porque eu sei, Senhor, que as minhas escolhas vão determinar o meu sucesso. As minhas escolhas vão determinar se eu terei êxito ou não, Senhor. As minhas escolhas vão determinar, Senhor, se eu terei sucesso ou serei um fracasso. Por isso, Pai, nós colocamos tudo diante de Ti. Graças te damos, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra essa noite, você pode dar um forte aplauso a Jesus? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém.